O evangelista é falar de Jesus todo o tempo. Marcos 10:32. Esta é a última viagem de Jesus indo para Jerusalém. Em um dado momento, é indagado pelos seus discípulos. O objetivo de lermos a Bíblia é para tirarmos lições e aplicá-las na nossa vida. Primeiro ensinamento: não podemos desistirmos de nossa missão, por isso que não podemos desistir. Foi Jesus que nos escolheu primeiro e Jesus nos amou primeiro. Em Romanos 5, 6 e 7, Deus prova o seu grande amor por nós enviando seu Filho para nós pecadores. Jesus chama para fazermos a sua obra e por mais que as dificuldades venham, nós não podemos tirar a mão do arado. Jesus sabe que está de passagem, onde seria morto. À medida que ele ia caminhando para a morte, ele poderia dizer que não tinha mais sentido pregar a palavra. Os discípulos estavam murmurando. O medo dos discípulos era real. Mas enquanto eles estavam parados, Jesus não retrocedeu. Eu sei que há muitos de nós que queremos desistir. Quando vier a vontade de desistir, devemos olhar para Jesus Cristo. Jeremias pensou em desistir. A tristeza de Jeremias era grande. Ele profetizava, dava o recado e as pessoas não davam ouvidos. Com isso causava tristeza, querendo desistir, pois ele pregava e as pessoas não davam ouvidos. Muitos zombavam de Jeremias. Jeremias diz: não falarei seu nome por um momento, pois eu estou falando em vão. Mas eles estavam empatizados de sofrer. Mas Jeremias entendeu que não poderia mais recuar. Nós temos de olharmos o exemplo deste homem, Jeremias, que continuou sua jornada. Temos de termos Jesus como exemplo. Jesus, mesmo indo para a cruz, sabendo que ia morrer, ser morto, continuava firme, porque sabia que ao terceiro dia ressuscitaria. Nós temos que continuarmos, pois pela semelhança de Jesus Cristo, nós seremos ressuscitados, aleluia, e viveremos com Ele a vida eterna. Por isso Paulo entendeu isso, deixando as coisas que para trás ficam, a caminho para o alvo, que é Jesus, combati o bom combate. As lutas e dificuldades e perseguições não tiravam a esperança dele. Eu não sei qual a sua dificuldade, a minha eu sei, mas nós temos que continuarmos. Outra lição: não podemos focar nossa vida nas coisas deste mundo. Os apóstolos andavam com Jesus e só vieram entender após a morte de Cristo. Por isso que muitas pessoas e cristãos desistem no meio do caminho. A maioria almeja uma posição, um melhor lugar aqui na terra. Muitos querem ser superiores aos outros, ser mais importante. E Jesus repreende os seus discípulos, alertando que não se deve almejar isso. Jesus diz claramente que não sabemos o que pedimos. E diz: vocês não devem se preocuparem com cargo e posições de status. E assim vemos as pessoas preocupadas com cargos. Atenção! Você não precisa ser pastor para servir a Deus. Lembre-se que o cargo e a posição será aquele que Deus reservou. Nós temos de fazermos a obra. Nós fomos chamados para servir ao reino de Deus. Tudo que você faz para a glória de Deus tem valor. Jesus diz: vocês vão beber o cálice que eu bebi, o sofrimento. Todos os discípulos foram perseguidos e martirizados. Se Deus te colocou você naquela posição, nesse cargo, é aí que Ele quer. E você não é mais ou menos importante. Seja no louvor, seja na porta da igreja, seja pastor, diácono, não faz a diferença.
os 12 apóstolos queriam ser um mais importante do que o outro. Com nós é a mesma situação. Vivemos brigando por posição e muitas igrejas não são unidas. E é por isso que tem tanta corrupção no nosso país. Igrejas não promovem o avivamento porque se preocupam com cargo. A maior missão no reino de Deus é servir. Jesus diz: vocês estão fazendo da mesma maneira que o mundo age, agindo como não cristãos. No mundo é assim, as pessoas dominam e almejam cargos, mas no reino de Jesus não é assim. Nós não fomos chamados para sermos mais importantes do que o outro. Quer ser grande no reino de Deus? Venha servir. O grande não é o que domina, é o que serve. Quer ser grande no reino de Deus? Trabalhe com amor e alegria para Deus. Não é para você aparecer, é para propagar o reino de Deus. Se você quer ser o primeiro lugar, você é o primeiro lugar no reino quando serve a Jesus, não quando... No mundo, os dominadores é quem são reverenciados. No reino de Deus é diferente. E Jesus repreende os seus discípulos, alertando que não se deve almejar isso. Jesus diz claramente que não sabemos o que pedimos. E diz: vocês não devem se preocuparem com cargo e posição de status. E é assim que vemos o mundo. As pessoas se preocupando com cargos. Atenção, você não precisa ser pastor para servir a Deus. Lembre-se que o cargo e a posição será para aquele que Deus reservou. Nós temos de fazermos a obra. Nós fomos chamados para servir ao reino de Deus. Tudo o que você faz para a glória de Deus tem um valor. Jesus diz: vocês vão beber o cálice que eu bebi, o sofrimento. Venham servir. Lembre-se de Jesus Cristo. Tenha Ele como exemplo quando lavou os pés dos discípulos. Jesus foi humilde, um homem que tem o domínio de tudo, veio ao mundo para servir. Status de cargos, quem quer, anda na contramão. Jesus, sendo filho de Deus, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Pense como você tem se comportado. Faça uma retrospectiva. O que tem enchido teus olhos? É os cargos ou o desejo de servir a Deus por gratidão? Há uma diferença daquele que tem a visão do reino, que se preocupa com o reino de Deus. A visão de Satanás é terrena. Que está preocupado, que só se preocupa com status terreno. Quem se preocupa com o reino de Deus sabe que viverá com Jesus eternamente. Jesus nos deu o exemplo. Os apóstolos estavam preocupados com o primeiro lugar. Por isso Jesus repreendeu: seja um servo de Deus, o cargo é: devemos buscar e servir a Cristo. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.